Oi, boa noite, tudo bem com vocês? Vou esperar o pessoal começar a entrar. Hoje é dia 3/7 de 2020 e a gente vai falar sobre o céu do momento. Vamos fazer uma retrospectiva do que aconteceu. Vou esperar o pessoal começar a entrar também. A Tarsila, que é minha convidada de hoje, e eu vou explicar por que a Tarsila está vindo hoje também para falar do céu, né? Peraí, gente, estou só acertando a luz aqui para ver como fica melhor. Oi, Ruby, tudo bem? Vamos lá, começar a nossa live. Essa semana tá produtiva, né? Terceira live. Oi, Tarsila. Peraí, eu vou te chamar já então. E aí o pessoal da Tarsila também. Esperar conectar. Olá a todos que estão chegando. Sejam bem-vindos a essa live. Oi, Tá. Oi, Cá, tudo Tudo bem? bem? Tá bem paulistano, hein? Oi, Cá. Oi, Tá. Eu tenho um super sotaque paulistano. Não Eu me também engano tenho. Eu tenho um ninguém. paulistano com o interior, então às vezes eu puxo o R, Isso, assim, entendeu? isso. Piracicaba é mais ou menos região da minha família. Cá, tá tão bonita. Gostei da Ó, maquiagem. olha, então eu Ai, tenho. adorei, adorei. E Tem uma aí? luzinha boa também aqui ajudando. Vamos combinar, né? Que a gente vai Então, profissionalizando um pouco, é né? claro, a gente vai só dando um upgrade, né? É, Isso a gente vai ficando mesmo. mais esperta, né? A gente vai. É Agora o isso consumo é mesmo. para lives, né? Ai, meu primo entrou. Nossa, que legal, Fábio. Um beijo para você. Nunca entrou em nenhuma live, ó, tá vendo? Começando o mundo das Olha! lives, tá É vendo, o Tatsila? primo? É o primo? É o meu primo de americano, Fábio, que entrou aí. Ai, que Muito bacana. bom. É o meu cunhado entrou, ó, tem uma galera. A família está presente, certo, Tatsila? A família prestigiando, tá certinho, porque tem que Família prestigiar. Roberta, ó, todos bem-vindos. E qual é o tema da nossa live hoje, né, Qual que tá? é o tema? É uma retomada da primeira live, certo? Por Certo. quê? Tarsila é a causadora dessa coisa que está acontecendo, que a pessoa não sai mais das lives. A culpa é dela, entendeu? Tarsila é a culpada. Tem nome e sobrenome. Tarsila Eu Simino. lembro que eu falei, Cá, você precisa falar com as pessoas. Sim, preciso. Eu não estava errada, eu não estava errada. Hoje, Não, você você é sabe que tipo hoje uma uma guru. amiga, Você é uma guru. Você é a guru das pessoas. hoje, Olha que guru. olha, eu não tive nem tempo de te contar. Hoje a gente foi pra Conta. escola, assim, as crianças, mas pra organização. E uma Uhum. amiga tava dizendo, a Camila, é a Gra, cadê a Gra? Não sei se ela já entrou. É. Mudou a minha vida. Ela falou, eu não ligava pra astrologia, eu Olha que legal isso, e hein? a Camila mudou a minha vida, que ela não perde uma live sua, que ela Ah, acha manda um você beijo pra ela, então, que eu não fantástica. sei quem é. Fala É pra a gente. Gra Fuentes. Tá, Quando eu ela vou entrar, ficar você vai ver. esperta. Ah, ela entrou, ela tá aqui, ó. Olha lá Ó, um ela. beijo pra Ela não você, Gra perde Fuentes. nenhuma live sua. Ah, ó, Nenhuma. coraçãozinhos para a Gra Fuentes, então. Bonitinha. Muito bom, valeu. Ela Então, viu aquela live, ela amou. Amou, todo mundo amou aquela live que a gente fez. pena que não ficou gravada, né? Porque Uma naquela época pena. não subia no IGTV, enfim. Por isso que a gente vai retomar essa também hoje. Tá bom. Porque eu ia falar do eclipse de qualquer jeito, porque para quem tá vindo pela Tarsila também, eu tô mesclando um pouco as lives, não só de astrologia, mas também tô trazendo algumas lives da área da constelação familiar e de terapias que possam auxiliar a gente nesse momento. Então, o foco das lives é mais ou menos esse. A semana que vem a gente vai fazer uma live falando de filhos também. Tarsila, participe, porque você é professora, quero sua opinião, Vou tá? Com uma participar. amiga minha, que é a Patrícia Cesarotti, que é consteladora também. Então, a gente vai falar um pouco dessa área, mas é sempre nessa área mais terapêutica, na área da astrologia, enfim, né? Tá Quem bom. puder contribuir, traga aí suas informações, a gente vai fazendo. E lá, logo na primeira semana que a gente começou o isolamento, Foi. a gente fez essa live, a Tarsila me convidou gentilmente, e a gente falou do céu, assim, né, o que está acontecendo nesse céu. Então, quando eu ia falar do eclipse de qualquer forma, domingo a gente tem um eclipse lunar, e até minha amiga Juliana Patriarca, que está aqui, também sempre acompanha. Ela falou, nossa, só tem eclipse esse ano? Não,
todo ano tem, é que esse ano a gente está com hiperfoco, né? Então, todos os movimentos a gente está sentindo mais. Então, eu achei legal te chamar, por quê? Não porque você, eu vou fazer uma live com outro amigo astrólogo, como eu já venho fazendo também, né? Gui Salviano agora ele vai estar aqui sempre comigo, a gente vai sempre combinando as nossas lives, que tem sido muito legal. Mas a minha ideia é trazer informações de astrologia, sim, mas também essa percepção, né, de quem é leigo, de como as informações da astrologia podem estar ajudando ou perturbando, porque ao mesmo tempo em que eu acho que às vezes traz uma consciência, existe também um movimento meio assim terrorista astral, né? Porque aí tudo que acontece começa aquela coisa: o que foi? O que aconteceu? Meu Deus, eclipse! Ai, meu Deus, 6 planetas retrógrados e agora? Então, não sei, tem horas que eu acho que isso também pode causar uma certa ansiedade se não vem com um conteúdo, né? Porque geralmente quem traz informação tem que trazer informação e explicar, trazer contexto histórico, né? Para também usar esse tipo de informação para ajudar, não só para a pessoa ficar mais angustiada do que ela já tá, né? Então, eu queria saber de você o que daquela live que a gente fez em março, falando daquele céu de março e de tudo que poderia acontecer. O que você sentiu das informações? Te ajudaram? Quais foram as suas sensações nesse primeiro semestre? Porque eu abri uma caixinha de perguntas lá nas minhas stories e as palavras que eu recebi foram angústia, apreensão, aprendizado, ressignificação, cura e suavidade. Então, foram as palavras que me mandaram. Então, você percebe que tem meio que de tudo, né? Cada um no seu processo, tentando fazer um movimento diferente conforme as suas próprias experiências. Então, a astrologia, ela não está acima das nossas experiências pessoais, né? Cada um vai usar a sua própria experiência, o que sentiu, e é isso que vai definir as informações que eu tenho também, né? Então, como é que você, assim, sentiu esse movimento, esse momento? Me fala. Engraçado, você estava falando das caixinhas, eu senti todas essas palavras que você citou. Para mim, a nossa live me ajudou demais. Porque eu acho muito... Primeiro que eu acredito em astrologia. Eu acho que, para começar, quem acredita, eu acho que... acaba que as coisas fazem um maior sentido, mesmo porque eu não escuto e fico duvidando. É isso que eu quero dizer. E quando você escuta e fica duvidando, você fica o tempo todo, não, mas olha, bem, não, veja bem. Eu não tenho essa resistência. E comigo aconteceram várias situações que você falou que a gente viveria. Eu acho que a primeira coisa que pegou muito pra mim de ser um teste de paciência, de resiliência, de um aprendizado, de tentar tirar o melhor de tudo isso. Eu sinto isso todos os dias, na verdade. Isso realmente é um aprendizado. Vamos lá. Mas eu também vivi outras situações que você comentou. Como, por exemplo, revelações de pessoas. Situações em que a essência das pessoas me foram reveladas. E eu lembro de você falar isso, que era um ano que muitas máscaras cairiam, enfim, estão caindo, cá. Outra coisa, um período de reajustes. Então, eu tive que sentar e fazer novas planilhas, assim, financeiras, coisas que eu estava protelando. Que eu tive que sentar e fazer, porque aí tiveram mudanças no meu cenário, que eu falei, não dá mais para passar desse momento. Então, eu tive que sentar, traçar novos planos. Então, muitas coisas das quais você falou, eu vivi, eu tive que viver. Emoções também que você fala. Teve uma semana que você falou que o clima estava super tenso, enfim. Eu tava com uma energia muito, sabe... Eu tava mal-humorada, tava irritada. E às vezes você não sabe nem o porquê, né? Você fica numa sensação. Então, muitas coisas que você pontuou, eu pude sentir.
Uhum. E uma luta, né, pra gente se manter estável, assim. Eu acho isso Uhum. bem desafiador, assim. Sim, Porque tem dia que você tá melhor, tem dia que todo mundo. você tá mais sem esperança. Eu tentei me afastar das notícias, porque você me deu esse toque por conta do meu signo em particular. Porque Uhum. eu sou muito sensível, eu sou muito empática. Então, eu também tenho que tomar cuidado com isso, porque senão isso vira contra mim. Eu Sim. lembro que na primeira live você falou coisas muito ricas, assim. Uhum. Inclusive, se você puder falar um pouquinho, porque hoje eu fui tentar Sim, explicar para as vamos meninas do retomar. trabalho a questão do céu, por que que o céu, Uhum. vocês estavam estudando o céu de 2020, vocês estão estudando o céu Sim, de 2020 há muitos anos. Então, se você puder fazer uma pincelada, sim, cara, sim, vamos do lá. porquê. Eu tô com uma cola hoje, porque tem tanto aspecto astrológico que eu não vou dar conta de tudo. Então, assim, o que eu não der conta, eu vou postando Tá também, bom, assim, né? Eu vou escrevendo. tá bom. Eu tô tentando escrever pelo menos os aspectos mais importantes. Eu não consigo fazer um horóscopo diário, também pela minha própria condição. Eu faço na hora, eu não tenho assessoria, Claro, né? Então, sou claro, eu comigo claro, mesma, orgânica, como diz minha amiga. Então, as horas claro. que dão, eu consigo escrever, eu tô fazendo atendimento também. Então, assim, dessa divisão, eu É tento colocar muita pelo coisa, menos o que eu cara. acho mais importante, né? Claro, Aí eu claro. jogo lá e depois, se alguém tiver com dúvida, também me pergunta. Tá bom. Mas, retomando essa primeira live, o céu de 2020 é um céu muito particular. A gente, como astrólogo, já vinha estudando isso há muito tempo. Não só eu, né? Você pega, assim, artigos antigos da década de 60, né, 70, as pessoas, né, os astrólogos que fazem pesquisa, eles já estavam olhando, né, porque você pode jogar lá para frente, você vai olhando, né, uma linha do tempo, você olha para trás e olha para frente e consegue mais ou menos entender o movimento. Não sabe exatamente como vai acontecer, mas sabe que ali tem aspectos que vão levar para alguns movimentos. Por quê? Eu já falei isso até na primeira live, e é bom deixar isso bem registrado. A astrologia é um campo de estudo, como outros campos também. Então, ela está aberta para novos acontecimentos, novos conhecimentos, como já aconteceu, né? Então, a astrologia clássica antiga estudava até Saturno, que era o planeta visível até então. Depois, né, do telescópio, se descobriram os outros planetas, Urano, Netuno e Plutão, e eles foram agregados aos estudos astrológicos. Tem gente que não usa até hoje, que fica na clássica, mas eu acho que a gente já está num outro momento, não tem como usar esses planetas, e tudo que vai sendo descoberto vai sendo estudado e incorporado. Então, é Tá um bom. estudo ancestral, mas é um estudo dinâmico ao mesmo tempo. E tem várias pessoas que fazem pesquisas e pesquisas interessantíssimas no mundo inteiro, né? Tem alguns países que se destacam mais, como a Inglaterra, os Estados Unidos, a Argentina, a França. A gente tem muito material desses países. Mas tem astrólogos no mundo inteiro, tem linhas de astrologias diferentes também, enfim. Então, esse ano já era um ano que estava sendo estudado. Por quê? Porque a gente teve, está tendo, por isso que eu falei lá no começo do ano, em março, que não ia passar logo. E a gente, como astrólogo, tá tipo, sabe a homeopatia? Você dá a gota, depois você dá outra gota, depois você dá outra Sim, gota. Porque sim, se você tomar um tubinho de homeopatia, você tem um efeito reverso, né? sim. Então, por quê? Porque esses aspectos de março, eles vão se repetindo durante o ano. Isso que é a particularidade. Então, a gente teve um encontro no céu, está ainda, esse encontro está aqui, agora eles estão voltando juntos de novo. Que é aquela festinha que eu falei para vocês, né? De Plutão, Saturno e Júpiter em Capricórnio. Os Tá. planetas externos, que a gente chama, que é de Júpiter para frente, são planetas que têm ciclos mais longos, né? Porque eles estão mais longe do Sol. E a gente sempre pega a astrologia como referência da Terra e do sistema solar. Então, olhando da Terra, a gente vai, né, vendo a movimentação desses planetas. Eles estão longe do Sol, então o ciclo deles planetário é mais longo. Por ser mais longo, o encontro deles também, entre eles, que a gente fala de encontro, é quando eles estão no mesmo signo, perto em graus próximos, né? Então, o encontro deles também demora mais. É muito mais fácil, por exemplo, Mercúrio fica retrógrado 3 vezes por ano. Então, não é uma novidade. Não, porque pelo próprio movimento, o planeta rapidinho, em 88 dias ele girou o Sol. Então,
a gente vai ter movimentos rápidos acontecendo com ele, e você sempre vai ter alguma movimentação de Mercúrio, de Vênus, enfim. São planetas mais rápidos. Os planetas mais longe são planetas que demoram para fazer todos os seus ciclos, né? Então, por exemplo, um ciclo de Netuno demora 164 anos para dar um ciclo, dar uma volta no Sol, por exemplo. Então, quando tem encontros, são encontros mais pontuais, porque não é sempre que um planeta vai estar na mesma linha do céu, não é que encontro, né? Simbolicamente, ele está no mesmo signo e no mesmo, próximo do grau, né? Então, no máximo em 10 né, graus de distância. Então, o que está acontecendo agora? Plutão, que já vinha, tá rolando, né? Uma festinha, tá rolando a festinha dos deuses, porque ali na mitologia, né, são todos parentes, certo? Tá, então, assim, certo. Saturno é pai de Zeus ou Júpiter e de Plutão. Então tem uma festinha e Saturno era filho de Urano. É todo mundo na mesma família. Tá. É aquela família que eu já falei, italiana, judia, que briga, Eles se mata. gostam de uma confusão. Eles tá, gostam de uma confusão, parte, enfim. Né? É isso. Então, quando eles se encontram, que a gente chama de conjunção, a gente sempre tem movimento. Deu aí, pá? Travou aí? Deu. Não. Tinha dado uma travadinha, mas voltou. Foi. Vamos lá. Tá. Então, quando eles se encontram, a gente tem movimentos muito significativos. Por quê? Porque não é sempre que acontece. Então, estudando na história, então quando tem encontros, por exemplo, agora, né? A gente está com Júpiter e Plutão no mesmo grau, que é também um movimento que é raro, que eles são 20, o Júpiter está 23, que está retrógrado também, né? Mas eles chegaram a ficar 24 essa semana, mas estão muito pertinho. O Saturno voltou para Capricórnio, ele tinha ido para Aquário e ele voltou para Capricórnio essa semana, ou anteontem. Então ele vai voltando, retrogradando, né? Naquele volta, gente. Depois, uma hora eu explico melhor como é que funciona, mas é uma ilusão de ótica do olhar da Terra, né? Olhando o movimento celeste. Então ele tá retrogradando para Capricórnio e vai encontrar esses amiguinhos lá, os irmãos dele, tudo de novo. Pai, tá todo mundo se juntou. O pai vai ver os filhos, na verdade, né? Saturno vai ver os dois filhos e vai cobrar dos filhos se eles fizeram a lição de casa bem ou se eles estão fazendo besteira. Então, esse aspecto estava já acontecendo no começo desse ano. Né? Em março foi o auge desse encontro, porque eles estavam todos muito próximos e o Marte entrou em Capricórnio e ativou, né? O Marte é aquele que entrou na festinha, pôs fogo e saiu, certo? Aí agora certo. A gente vai zoar o barraco. E aí o que aconteceu foi que a gente teve aí a pandemia, tudo acontecendo de uma forma muito intensa a partir de março no mundo inteiro. Né? Mas eles já estavam se encontrando desde o final do ano passado, no começo desse ano. E o que a gente traduz, né, simbolicamente isso? Por quê? Plutão é o planeta que traz as grandes transformações. Capricórnio é um signo de estruturas, de base, de sociedade. Então, toda vez que Plutão já entra num signo, ele já traz uma mudança naquele signo, né? Sobre aquele signo. Então, desde 2008, quando Plutão entrou em Capricórnio, que a gente já vem vendo mudanças em estruturas, foi quando deu aquele boom lá imobiliário lá nos Estados Unidos, que deu uma derrocada geral, né, nas bolsas, enfim. As questões financeiras começaram a rolar. E aí, quando você tem Saturno em 2017, final de 2017, Saturno entra em Capricórnio também, né? Então, desde o final de 2017, que a gente vem vindo com essa frequência de reestruturação, de reorganização de governos, sofrendo mudanças, governos mais autoritários, porque Saturno é o governante uma hora, assim, né? Ele é o general, é aquele que dá a ordem, é aquele que aponta os erros, ele que traz a realidade, ele que vai falar se as coisas estão ou não estão bem feitas devido às estruturas que ele mesmo, né, se coloca. É uma autoridade. Então, a gente já vem vendo isso. Júpiter entrou em Capricórnio no final do ano passado. E Júpiter é o planeta que espalha, que expande, que revê, né, os conceitos filosóficos, que revê as crenças no signo que ele está. Então, ele vai mudar as crenças. Então, quando esses todos se juntam, a gente, historicamente, tem fenômenos sociais, fenômenos econômicos, fenômenos de saúde, inclusive, que acontecem nessas junções. Como a gente vai vendo, olhando o que aconteceu na história. Né? Então, esse nosso momento é um momento histórico também, que se um astrólogo aqui 1000 anos for estudar, ele vai falar, pô, lá em 2020 aconteceu uma pandemia mundial que
trouxe escassez econômica, que muitas pessoas quebraram, que as pessoas ficaram trancadas em casa, que é o que a gente está vivendo. Então, nós estamos vivendo... Muitas pessoas morreram, porque Plutão fala de morte, tá? E Plutão tá junto com Júpiter. Então, existe o quê? Uma ampliação das mortes. Nós estamos em contato com a morte, com as estruturas que a gente tem para as mortes, né? Então, é extremamente simbólico, mas extremamente real. É o que está acontecendo agora. Então, a gente está vendo uma quantidade de mortes, pessoas mais velhas morrendo, né? Capricórnio é o signo dos idosos, dos velhos, né? Então, pessoas mais velhas são mais vulneráveis, né? Pessoas que não tinham tantas estruturas. Então, as minorias são mais vulneráveis, porque tem menos estrutura, né? Então, é aí que a gente está vendo, né, a deficiência. Então, Plutão, ele vai trazer a transformação da base e o Júpiter vai mostrar com uma lente de aumento, né? Tá. E o Saturno faz o quê? Ele faz a fiscalização. Então, tem que ter restrição? Tem que ter restrição. Né? Então, essa volta agora, por exemplo, de Saturno para Capricórnio, a gente vai ter um segundo momento aí de revisão do que já aconteceu. Porque eles vão se encontrar de novo, certo? Estão se encontrando, já estão tudo bem pertinho, na verdade, já estão juntos ali, né? Só vão ficar um pouquinho, o grau vai ficar um pouquinho mais exato agora nessa primeira quinzena aqui, de julho. Então, eles já estão juntos e o ano inteiro eles vão ficar meio próximos, assim, né? Em novembro, a gente tem de novo o encontro deles por grau, mais próximo de novo. Aí começa a separar em dezembro, que daí Saturno e Júpiter vão para Aquário no finalzinho de dezembro. Em dezembro, então. A festinha essa festinha sim. Essa festinha sim. Então, o que acontece? Por isso que a gente vem falando, não adianta ter precipitação, porque esse ano ele está exigindo que a gente... que a gente reveja tudo, né? E a gente está revendo de uma forma muito intensa. Por quê? Porque, vamos dizer, o encontro é bombástico, né? Não é um encontrinho, é um encontrão. E é um encontrão que traz mudança de paradigmas sociais. Sempre trouxe. Então, se você vai estudando historicamente, eu até peguei, só para vocês terem uma ideia, né? Teve, por exemplo, em 1786, teve um encontro. Sempre tem esses encontros, mas, assim, espaçados, né? Mas nessa época, por exemplo, foi pré-Revolução Francesa. Então, foi uma época em que a sociedade lá... Você sempre tem um país ali que detona a história, mas se você for estudando os outros, também aconteceram coisas mais ou menos parecidas. Então, escassez, diferenças sociais gritantes, né? Que culminaram numa revolução, numa rebeldia. E aí você tem uma mudança histórica, né, logo depois, com a própria Revolução, e na sequência, mais uma mudança quando Napoleão, um ditador, vai lá e resolve controlar a rebelião, enfim. Né? Você vai pegando pela história, você vai vendo que assim, esses movimentos sempre aconteceram. E a gente está passando por um movimento desses agora também, né? Então, a gente está vendo conceitos, reestruturando a vida. Como você falou, né, o seu depoimento é isso. Eu tenho que ver finanças, né, estruturas, dinheiro, né, essa combinação também, Júpiter, Plutão fala de dinheiro, porque Plutão está ligado a valores investidos, né? Então, no que eu vou investir, o que eu não tenho como investir, né? Todos acontecendo no signo de Capricórnio, que é o signo que fala de simplicidade também. Então, é menos. Capricórnio é restrito, ele é seco, né? De natureza seca e fria. Então, eu restringo, eu diminuo, eu simplifico, né? Que é o que a gente está fazendo, né? Todo mundo está fazendo isso por uma necessidade que está sendo estampada, querendo ou não. E quem está indo contra esse movimento, né, não tem essa liberdade toda ainda. Por quê? Porque esse céu ainda está aí, ele não mudou, ele continua. Então, assim, quando a gente, por exemplo, teve essa entrada do Saturno em Aquário nesse mês, ele ficou um mês e pouquinho em Aquário, né? Que foi uma coisa meio assim, vai começar a liberar, aí vai começar a fazer, aí vai começar a melhorar. Por quê? Porque Aquário já é um signo que vai trazer, né, o Saturno entrando em Aquário, novos movimentos, os grupos vão voltar a se encontrar. Não é um oba-oba, porque é Saturno, mas de qualquer forma, é assim, tem uma liberação, vamos encontrar pelo menos os nossos amigos, né? E aí a gente tá vendo o quê? Que tá acontecendo justamente o contrário.
Por quê? Não foi bem assim, não é bem assim, a coisa ainda não acabou, a gente não tem ainda, né, a vacina, as pessoas estão vacilando, não estão com identidade de grupo também ainda, não está pronto, o grupo não está pronto, porque Saturno fala, perdão, Aquário fala de grupo, né? Então, você tem responsabilidade no seu grupo, então beleza. Não, não tem ainda. Os grupos não estão prontos. Eles, assim, eu vou, mas eu vou na festinha, mas a minha festinha tudo bem, que eu vou sem máscara. Ah, mas o outro, tudo. Então, esse tudo bem vai fazer o Saturno restringir de novo, que a gente está falando. Ele está voltando e ele está fazendo uma auditoria agora, né? Ele fica, quer ver, ó, por isso eu falei que eu peguei a colinha, porque tem muita data, que eu também não lembro tudo de cabeça. Ele fica em Capricórnio até dia 17 de dezembro. Então, até lá, vai ter essa revisão, né? Assim, vocês fizeram, não fizeram? Onde está certo? Aonde deu certo? Porque também, assim, Capricórnio estrutura bem. Que eu falo que é a casa de tijolinho do porquinho, lá dos 3 porquinhos. Tá bem estruturado? Então, o que foi bem feito, a gente continua fazendo. O que não foi bem feito, a gente tem que fazer uma revisão. Né? Somando que nesse primeiro semestre a gente ainda está com muitos planetas retrógrados, né? E teve 2 semanas em junho aí, quase uma semana e pouquinho, que a gente ficou com 6 planetas em retrogradação também, né? Que também é uma coisa. Tem uns movimentos astrológicos meio raros esse ano também, né? Então, assim, fala, nossa, a gente está tendo que rever relacionamento, que você falou das máscaras caíram, né? Mercúrio retrogradou, Vênus retrogradou, Júpiter, Saturno, Netuno e Plutão ainda estão retrógrados, né? Mercúrio está acabando a retrogradação dele também. Então, assim, essa revisão de relacionamento, de pensamento, de ideias, né? De conceitos, de crença, e tá muito latente, tá todo mundo sentindo isso o tempo inteiro. Então, é isso que você falou. Ah, as máscaras caíram. Mas, ó, para você ter uma ideia, hoje eu liguei a televisão na hora do almoço. Quem gosta de astrologia consegue simbolizar tudo. Porque é só você ouvir o que está acontecendo que você lê o céu, né? Na hora. Então, por exemplo, eu liguei a televisão. Eu peguei as 3 notícias que estavam rolando lá. Primeira, estavam falando dos índios, da pandemia acontecendo nas tribos indígenas, né? Índios são tratados como minoria na astrologia mundial, porque é uma população minoritária hoje, infelizmente. São minoria. Então, a gente, no mapa do Brasil, essa combinação está pegando na casa 12, que é a casa das minorias. Então, tem uma exposição, agora que Saturno voltou, falou assim, vocês cuidaram dos índios? Ah, não cuidaram, né? Vamos cuidar dos índios então, porque eles não estão sendo bem cuidados. Então, você começa a ter a revisão daquilo que está acontecendo. Então, a primeira notícia era dos índios. A segunda, estavam falando da Lava Jato do José Serra. Né, que fizeram lá e entraram na casa dele, enfim, ele estava no bololô lá e vão investigar ele. O que é? É um político de estrutura antiga, né? Revisando uma coisa que já sabia, mas não tinha certeza, mas agora nós vamos voltar atrás porque parece que tem caroço nesse angu, né? De um político que é um político, né, no caso, né, brasileiro, um político de história, um político velho, né, assim, né, de idade avançada, né? Então, também tem a ver com vamos ver quem estava no poder, pessoas que sempre estiveram no poder podem começar a ser mais questionadas, porque a gente está revendo o quê? Estruturas. Aquela estrutura lá não está funcionando, então vamos rever essa estrutura. Aí a terceira era o lockdown nos Estados Unidos, né? Cidades no Texas e na Flórida que abriram e estão fechando novamente, porque aumentou de novo o número de contaminação, blá, blá, blá. Né? Né? Eu vi também lá alguma coisa do vírus, que ele já sofreu uma mutação, enfim. Então, o que a gente está vendo? Que é revisão o tempo todo. Então, eu acho que a astrologia ajuda a gente a ter consciência. A gente pegar a informação e falar, poxa, se esse ano é assim, se eu criar uma expectativa exagerada e achar que assim, uhul, férias, eu vou viajar, que legal. Aí você fala assim, cara, não... ou você vai viajar com a restrição gigantesca, né? Não podendo fazer nada também, porque assim, você vai viajar, mas... Não tem clima, né? Assim... então, o medo também, né? Você fala, poxa, mas eu tô tomando cuidado da minha casa, mas eu vou sair, então se eu precisar, tudo bem, é óbvio, né? Mas se eu não precisar, então que eu saia, eu vou mais perto. Não, essa restrição, gente, ela ainda tá acontecendo. E ela não... E o ano inteiro, desculpa falar, mas assim, esse aspecto, ele permeou e permeará o ano inteiro.
Então, Tá é a bom. chance que a gente tem de rever, né? Porque eu vi nessas palavras, né? Ressignificação, aprendizado, cura, né? Teve gente que Muito. até conseguiu levar bem, né? Porque fala, poxa, foi bom, eu dei uma parada, eu consegui ficar mais em casa, eu consegui arrumar um monte de coisa que eu precisava arrumar, eu tô um pouco mais perto dos meus filhos, que eu não ficava nunca perto dos meus filhos. Então, assim, depende de como você também tá usando as ferramentas que Encarando. você tem para esse momento, né? Por isso que a gente tem falado, feito um monte de live aqui, para falar assim, olha, essa ferramenta é legal. Ontem, né, anteontem eu fiz a live com a Cláudia Queiroz, coaching. Putz, minha profissão acabou, não tenho, não sei para onde ir. O que eu faço? Como é que eu ressignifico a minha profissão agora, nesse momento? Então, tem gente que pode te ajudar, né? Porque, assim, sozinho também não adianta querer carregar, né, o negócio sozinho. Então, a gente tem que Sim. aprender. Aí sim, eu acho que esse senso de comunidade, ele está sendo ativado, apesar da gente sacar que são vários níveis de consciência, né, Tarsila? Então, assim, não é. Você olha e fala assim, pô, não é possível que os caras estão fazendo tal coisa. Né? Eu tava vendo lá, os caras, a gente já sabe, fraudando a compra de respirador, de testes, né? Que você fala, pô, não é possível que o mundo morrendo e tem gente levando dinheiro pro próprio bolso. Sim, tem. Por quê? Porque É temos possível. vários É níveis de possível. consciência nesse planeta, né? Vamos estudar Chico Tá. Xavier, vamos, né? Vamos dar uma estudada também nessa parte mais espiritual do planeta Terra, Robson Pinheiro. Tem muita gente que fala da formação do planeta Terra, da formação, né, das almas desse planeta, né? Tem que olhar isso também. Não adianta a gente só ficar, né? Ao mesmo tempo que a gente tem que estudar economia, a gente também tem que estudar como é que a gente fica nesse momento planetário enquanto alma, né? Qual é a alma planetária? Qual é a alma desse planeta? Quem são as pessoas que estão encarnadas aqui? É importante olhar para isso também, para você entender e fazer o que você consegue fazer dentro da sua própria consciência. E aí conscientizar as pessoas que você tem chance de conscientizar, né? De falar, de trocar ideias, de conversar. Porque eu acho uma coisa também importante, Tarsila, que esse Júpiter em Capricórnio, para mim, ele é muito simbólico, porque ainda mais porque ele está com Plutão e Saturno também está perto dele. Tem um reconceituar filosófico de vida, né? Eu estou reconceituando, né, o que eu acredito, o que é, né, o que realmente faz sentido na minha vida. E A muita gente está fazendo Eu, buscas assim muito eu interessantes tô também, muito né? assim. Isso também faz parte, então, dessa Faz, reflexão. faz, Coisas que não têm mais sentido. Eu tenho sentido isso também, faz, cara. Vários faz. questionamentos, sabe? Muitos, por isso que a gente tem que respirar várias vezes. Ó, a semana que vem eu vou fazer a live com uma amiga minha, Daniela Ruoco, que ela é coaching, ela também é consteladora e ela trabalha dentro do processo Hoffman e a live chama Se Respira, tá? Então, assim, por quê? Porque a gente vai precisar respirar para dar conta desses movimentos. A gente já está percebendo isso, né? Então tem uma amiga minha aqui que perdeu vários parentes. Então eu e meu cunhado, minha irmã também pegaram coronavírus. Então, assim, várias pessoas com parentes próximos, com pessoas próximas, né? Perdendo parentes. Então, tem uma questão de luto, né? Tem uma questão de ressignificação de vida, de conceito, né? Do que realmente é importante, desde de uma coisa tão próxima que é a perda de alguém. Então, como é que eu lido com a morte, né? Poxa, como é que o fulano consegue superar melhor isso e eu fico tão apegada às pessoas, às situações, né? Como é que eu faço para sair desse lugar? Então, assim, a carne está sendo meio que cortada com a faca sem anestesia e que é um pouco dessa vibe desse ano. Então, como é que eu faço para achar saídas? Então, vamos lá, quem pode me ajudar? Né? Como você Tá. faz com as suas amigas queridas, Dani e Mica. Lives Isso. terapias, Zooms terapias. Vamos conversar com as amigas que estão ajudando. Estou fazendo terapia, todos os psicólogos que eu conheço, a Ziran, acho que está aqui também, que é uma super psicóloga, a Ziran Magalhães, ela está aqui, ó, pode pegar o contato dela. Todos os psicólogos estão trabalhando muito, muito, assim Muito. como os professores, né? Professores também estão ali na ponta junto com médicos, né?
tem profissões que estão sendo mais exigidas nesse momento, que são as profissões. O professor não é da crise, mas ele foi jogado na crise, né? Então, assim, os professores, as escolas foram jogadas na crise até para rever conceitos educacionais, porque isso está mais do que também latente. Júpiter fala de educação, né? Ele fala de educação, fala de sabedoria, fala de conhecimento, fala de professores. É um tapa na cara, cara? É tudo um tapa na cara? É um tapa na cara. Nós estamos tomando tapa na cara toda hora, é isso. Sabe, tudo que tá errado, mas... é isso, né? É porque a gente está numa fase de transição. E essa transição, ela tá exigindo assim, cara, isso aqui tava velho. Vamos pensar na estrutura saturnina e capricorniana. Tá. Isso tava velho, já tá faz tempo que você tá falando que isso não tá funcionando, que desse jeito não dá, que as crianças estão sofrendo, que o ensino não tá sendo legal desse jeito. Mas era tudo uma questão de conceito, né? E agora tornou real o negócio, porque assim, putz, então aquele conceito lindo e maravilhoso, na prática, vamos lá, conceito de terra, Capricórnio, prática, na prática não funciona. Ou o que funcionou bem, né? Se a gente pegar mesmo o EAD, a gente vê que algumas coisas até estão funcionando bem, mas tem outras coisas que estão funcionando muito mal, né? A minha imagem tá ruim, gente? Só confirma que tem gente falando que a minha imagem tá ruim, senão... É a tua, mas tá dando pra ouvir, eu tô escutando tudo. A imagem que tá meio... É que eu não sei se eu consigo, que eu entrei no Wi-Fi e eu esqueci de mudar. Eu tenho medo de sair da live e... Ah, tá horrível. Pera um pouquinho, então. Pera aí. Será que... Eu não vou sair, né? Se eu cair aqui. Pera aí, deixa eu tentar mudar pro 3G. Pera aí. Voltou? Peraí. Voltei? Voltou, perfeito. Melhorou? Melhorou, eu tô no 4G também. Não tá dando Wi-Fi, não segura. Não sei. O Wi-Fi eu esqueci de mudar na hora que eu entrei. Bom, agora acho que melhorou, problema. Né? Só dei um, né? Dá um joinha aqui. Então tá bom. É que eu tava me vendo, pra mim tava rolando super bem, então. Sim. Mas, não, fantasma não, porque sabe o que acontece? Depois, na hora da gravação, não aparece a minha imagem lá, entendeu? Então, quem for ver, não me vê também. Fica uma porcaria, mas tudo bem. Então, vamos lá. Então, essa questão da educação, por exemplo, a gente sabe que ela também, muita coisa já não estava funcionando. Mas era uma questão conceitual. E agora, a gente tá, tomando na cara, assim, putz, isso daqui não funcionava mesmo, cara. Não estava funcionando, né? Hoje, eu vi lá um negócio de mães, né? Conversando das crianças pequenininhas e tal. E aí, assim... As crianças estavam sofrendo na aula, estava todo mundo cansado, né? Um na cama, o outro largado do outro lado. Aí a mãe falou, eu tenho que ficar aqui do lado, porque senão ele não consegue. Aí eu fico pensando assim, cara, tá errado. Porque não tá legal, tá sofrido, tá assim, a boa vontade existe, mas assim, a gente tem que reformular os nossos conceitos. Talvez assim, porque o MEC pediu, então o MEC vai ter que reformular o conceito dele também, de programação escolar, do que a gente precisa realmente aprender. Até porque a gente tem outras crianças nesse momento, né? Então, assim, é outra geração, são outros conceitos. Então, a gente vai ter que reformular. E não é naquele passo que a gente tinha antigamente que as coisas demoravam para acontecer. A gente sabe que as mudanças agora elas são exponenciais. Então, é rápido que tem que ser o processo. Não adianta. Voltou. Ligação aqui. Tá bom. Tem coisas que são travadas e tem coisas que, assim, a gente vai ter que destravar. Porque a gente realmente está nessa transição tão falada desde a década de 70 da era de Aquário. Nós estamos nessa transição. Né? E a transição, ela não é assim, 2, 3 anos. E quando começa? Amanhã? É igual, sabe o iogurte que vence na geladeira? Vence amanhã, tá podre? Não, às vezes ele tá durando mais uns 2, 3 dias. Ele ainda aguenta, né? Você consegue usar um produto vencido se ele tá bom. É a mesma coisa, a gente tá na transição. Não tem uma data exata da transição. Mas a gente a transição demora quase 200 anos. Então, nós estamos no meio dessa transição. Então, no final do ano, quando a gente vai ter entrada assim, dessa combinação Júpiter, Saturno em Aquário,
esse vai ser um marcador social desse movimento mais aquariano, né? Então, se a gente for falar de educação, por exemplo, são, sim, educações um pouco mais individualizadas, porque apesar de Aquário ser um signo que fala de grupos, mas são grupos com identidade. Então, talvez a gente tenha que formar grupos com identidades diferentes. Alunos que aprendem de um jeito X, alunos que aprendem do jeito Y, professores que ensinam desse jeito, professores que ensinam de outro. E aí não é todo mundo na mesma classe aprendendo junto, porque a gente tem que ficar junto. Talvez a gente tenha que fazer algumas separações que sejam melhores. Crianças que estudam melhor em casa, crianças que estudam melhor na escola, crianças que são híbridas, estudam melhor em casa e na escola. Então, tem toda uma reformulação de conceitos que a gente está na transição. Não tem assim, não tem escapatória. A gente está nesse momento. Percebi, não tem jeito. Então, a gente tem um pé lá, né? Vamos pensar assim, a gente tem um pé numa era e a gente tem um pé numa outra era, né? Então, a gente vai estar meio que sambando dos dois lados por muito tempo. Mas é isso. Então, esse momento, ele está mostrando muito essa transição e esse choque de realidade que está vindo, que veio com esse coronavírus, né? Das deficiências dos países, né? Da política, das estruturas políticas, nessa guerra, dessa briga, né? Da questão de alimentação também, que está mudando muito. Então, tudo isso está sendo muito mostrado, assim, Plutão fala da podridão também, né? Então, assim, o que está podre, o que já não serve mais, né? E a gente está mudando muito, né, os nossos conceitos de vida, de vivência, de prioridades. Então, claro que mexe muito, né? E agora, por exemplo, tô olhando só por causa do horário. A gente tem, então, esse domingo, tem um eclipse lunar. Sim. E nesse o último do eixo Câncer-Capricórnio, porque o eclipse, ele acontece no eixo nodal, que a gente chama. O eixo nodal, ele mudou em junho para Gêmeos-Sagitário. Então, os próximos eclipses, a gente já teve um nesse eixo, o último, mas a partir desse último agora que a gente vai ter domingo, só vamos ter em dezembro. Peraí, deixa eu só olhar direito. Dezembro, novembro. Final de novembro e dezembro que volta a ter eclipse. Daí não vai ter mais até lá. A gente já teve tudo, gafanhoto, ciclone. Tudo, ciclone. Agora. Eu não sei. Mas eu acho que esse eclipse, como ele é o último desse eixo, né, Capricórnio, Câncer, ele vai, assim, porque é um eclipse de lua, né? Então, a gente pode ser jogado nesse emocional de falar assim, nossa, é isso. Sabe, eu acho que cai, eu não sei, a sensação que eu tenho é que cai a ficha de vez, entendeu? É isso. Então, nesse segundo semestre, o que eu vou poder fazer para organizar o que eu preciso organizar? Não dá para ser poliana com uma frequência capricorniana. É impossível, né? Até tem uma amiga minha astróloga que está sofrendo bullying, porque falou assim para ela, você só fala a realidade. É verdade, pô, a gente sofre bullying também. Você só fala as coisas difíceis, você só fala as coisas ruins. Fala as coisas boas também. Ela falou, tá bom, eu posso falar. Sempre tem coisa boa acontecendo, né? Mas assim, a gente tem que pontuar para a realidade. Eu não vou falar para você, olha, tá um ano super próspero para você abrir seu negócio. Não, você pode empreender sim, porque é um ano bom para quem está planejando mais. Mas, pô, tá um cenário super complicado. Então, você vai ter que empreender com muito cuidado, né? Sabendo usar muito o seu dinheiro, né? Fazendo um passinho pequeno no começo, né? Só se você for vender álcool gel, só se você estiver num nicho que tá bombando agora. Mas, assim, no geral, tem que tomar muito mais cuidado, porque tem um lidar financeiro que está mudando também. Então, essa é a realidade. A gente tem aspectos bons, claro que tem, né? Tem aspectos de Netuno, principalmente, com Plutão e com Júpiter, que são muito bons, né? Eles estão em trígono até o final do ano, os dois. Então, esses aspectos com Netuno são ótimos para intuição, para espiritualização, né? A gente está vendo muita live de yoga, de meditação, muitas pessoas buscando, e muitas pessoas que estão muito intuitivas também, né? E eu estou conversando com, não sei se é porque também é o meu nicho, mas eu percebo, assim, muita gente sacando coisas interessantes, com falas muito boas, ajudando muito as pessoas num nível um pouco mais profundo. Percebo, inclusive, pelos clientes que eu estou atendendo,
que assim, eles estão muito preocupados com a parte mais interna mesmo, né? Como é que eu melhoro, como é que eu busco esse autoconhecimento para superar? Então não é uma coisa só assim, eu vou comprar o carro, será que eu troco de apartamento? Claro que isso é uma preocupação, mas às vezes a gente pegava muito esse tipo de atendimento mais para coisas mais externas. E eu tô percebendo que os atendimentos estão vindo muito para o interno, né? Essa coisa de eu quero me entender melhor, eu quero me conhecer melhor, eu quero saber como é que eu posso lidar melhor com o meu filho, com a minha mulher. Então, assim, tem um lugar ali. As motivações estão assim, né, Acho que Ká? agora foi a tarde. Travou, tá? Fala de novo. As motivações das pessoas, né? É isso que Uhum. você quer dizer, que estão. Isso. Tá. Tá, Ô, a Ká, motivação, ela é mais interna. você tem algum conselho para que a gente, quando a gente não tá legal, acho importante também falar isso, quando a gente não tá Sim. naquele dia ruim, se Sim. você tá nessas emoções, o que você aconselha, Cá? Porque realmente é o que você falou, vai demorar, né? Pelo jeito vai demorar. Esse segundo semestre a gente tem uma ativação do Marte também, que também é uma coisa legal de falar. Marte vai estar em Áries e também, particularmente esse ano, ele vai ficar em Áries até o começo de janeiro, o que é muito raro. Geralmente ele fica uns 2 meses por signo. E esse ano, por conta das retrogradações, ele vai ficar até janeiro. Então, Marte vai estar no signo dele, né? Então, Marte é um signo guerreiro e está em Áries. Então, ele vai ali pôr um pouquinho de fogo no parquinho, mas eu sinto que é para que as coisas se resolvam mesmo, entendeu? Então, assim, tem uma questão, assim, acabou minha luz aqui, mas tudo bem. Tem uma questão importante? Tem, mas é meio fogo no parquinho, assim, vamos resolver, tem que resolver, as coisas vão ter que acontecer. Então, a gente vai sentir uma certa aceleração aqui nesse segundo semestre de resolução. Então, a gente sai da situação letárgica da mudança também, né? Tipo, mudou tudo, e agora? Não, e agora o segundo semestre é como é que a gente vai organizar, né? Você pode ver que já começou a retomada, então vamos começar a estruturar como é que as coisas vão funcionar, as escolas, restaurantes. Então, começa uma retomada de reestruturação. Tem uma aceleração para que as coisas se resolvam. Mas, como eu falei, sempre observando e passo a passo, porque de alguma forma não vai mudar, mas não vai mudar muito. Na verdade, vai acelerar para resolver, mas a gente está no mesmo cenário ainda. Então, o que a gente tem que tomar cuidado se a gente está muito acelerado, é a autopercepção o tempo inteiro. A autopercepção, né? Que é até uma live que eu fiz com a Luciana, que tá aqui no meu IGTV, que ela fala, né? Como eu estou? São as perguntas que a gente tem que fazer, né? Aí eu fiquei muito irritada. Eu tô muito triste hoje. Eu tô muito ansiosa. Eu tô brigando com todo mundo. Então, como eu estou? Isso serve para as crianças, para os adolescentes, para todo mundo. Não é só pra gente que é adulto, não. Né? Então, assim, hoje meu filho tava super nervoso no começo da aula. Eu falei, como é que você tá? Eu tô cansada. Eu falei, então sai. Eu falei, sai. Vai fazer o quê? Vai ficar brigando com a professora? Vai brigar com você mesmo? Não vai aprender nada. Então, sai. Vai fazer, vai descansar. Então, é muita essa autopercepção que a gente tem que ter com a gente também. Eu tô cansada. Para! Né? O que eu posso usar? Eu vou meditar, me ajuda? Ajuda. Eu rezo, ajuda? Ajuda. Eu vou tomar um banho, ajuda? Ajuda. Vou fazer um escaldapé. O que você fizer que te ajudar, eu vou conversar um pouco com as minhas amigas, você vai ter que achar suas ferramentas. Então, eu vou conversar com as amigas, vou tomar um vinhozinho, dar uma descansada, vou ver um Netflix da vida. Cada um vai ter que achar o seu lugar de apoio, porque aí você vai descomprimir. Tem dia que você vai achar que você está super acelerado, mas você está produzindo. Então, legal, beleza, vou produzir, estou fazendo um monte de coisa, vou aproveitar a pegada. Então, também tá bom, então vamos lá, faça. Mas tem dias que eu não tô legal, né? Tem dias que o meu filho não tá legal, meu marido não tá legal, meu namorado não tá bem. Então, essa autopercepção, que é uma coisa que a gente já vem falando há muito tempo dentro das terapias, e que também parecia uma coisa assim, né? The Secret. Imagina, você pensa e as coisas acontecem. Não, isso daí é assim. Presta atenção no que você pensa, né? Porque aquela coisa até do Walt Disney, o que você pensa pode se tornar realidade, entendeu? Seu sonho pode se tornar realidade. Claro, porque é uma questão de foco, uma questão de intenção. Então, se você tem uma intenção, você consegue fazer com que aquilo se reverta. Então, tem um monte de coisa. Estou vendo um monte de notícia. Aquilo está me deprimindo. Eu tenho que ter essa percepção de que aquilo não está sendo bom para mim. Né? Não, tá me deprimindo. Então, desculpa, noticiário, beleza, já entendi o que está acontecendo no dia de hoje, ou hoje não é o dia. Né? Vou Hoje para o Netflix.
Hoje não é o dia, eu não vou ficar alienada, mas também não vai me adiantar saber disso hoje. Hoje eu não tô Tá bem. bom. Então, essa autopercepção, ela inclusive é corporal, né? Você percebe na hora que você acorda, se você. Você tem que perceber, porque você tem que acordar devagar, você tem que. Ah, mas eu tenho filho pequeno. Claro, tudo bem. Passou aquele vucu-vucu da manhã, depois você já começa a perceber, falando assim, nossa, hoje eu tô mais cansada, eu tô com dor de cabeça, aí hoje eu tô com preguiça, hoje eu tô com preguiça, não tô a fim de produzir. Descansa um pouco mais, se você pode, né? Eu acho que esse reconceituar do momento também é esse se escutar mais. Porque a gente estava reclamando que a vida estava muito acelerada, que a gente não parava quieto, que a gente não conseguia encontrar ninguém, que a gente não tinha tempo para nada. E hoje a gente está tendo tempo e fala assim, mas será que aquilo lá era tão legal e tão importante? Porque eu também não sei mais se era tão legal ou se era tão necessário. Então, eu acho que essas mudanças, elas estão acontecendo nesse nível também, entendeu? De repensar o que é importante. E, às vezes, isso incomoda. Por quê? Porque, às vezes, você tá assim... Você tinha tanta certeza de que aquilo que você fazia era tão bacana, era tão legal. E, de repente, você fala, putz, nem era tão legal assim. Né? Ou essas pessoas nem eram tão legais assim né, que eu precisasse por tanta energia, ou sei lá, o que eu estava estudando acho que não faz muito sentido, né? Não tem mais nada a ver comigo. Então, essa autopercepção que a gente fala de É muito autoconhecimento e que as importante. pessoas ficam, eu não sei o quê. Cara, eu juro, eu vejo assim, direto, não só cliente, família, qualquer pessoa. Quem não faz essa busca está sofrendo mais. Por quê? Porque não está conseguindo também reverter em nada. Fica só no pensamento caótico. Ai, tá péssimo. Ai, tá horrível. Ai, porque isso. Ai, porque aquilo. Poxa, mas começa de coisas simples. Assim, o cara veio te entregar a comida, pergunta como é que tá o trabalho dele. E aí, como é que você tá? Você trabalhando bem? São coisas pequenas. A gente tem que ir pro simples. Eu li uma frase do Hellinger hoje, que eu estou tentando terminar a biografia dele, que ele fala muito disso, né? A felicidade não tá, ela tá em pequenos propósitos, são em pequenas coisas, né? É ali que tá. Se você conversa com uma pessoa que tá trabalhando pra caramba, tá fora de casa, tá fazendo compra pra você, e você pega a compra e você não consegue nem falar, olha, obrigado, tal, valeu. Como é que você tá? Tá trabalhando muito? Você não tem nem esse contato, né? Qual é o sentido disso tudo? Né? Eu até que eu tô tirando as cartinhas, olha que interessante, tá? Eu tô O tirando que as você cartinhas tirou? das Eu lives, adoro. né, lindas? Que agora eu tô, né? Eu Camila adoro Mística. essas cartinhas que você tira. E aí, olha que interessante, saíram duas cartinhas. Eu puxei uma, veio outra. Eu falei, então eu vou ver Tá. as duas, tá? Olha que Que tem tudo a ver saiu? com isso que eu tô falando. Fala de coragem Coragem. e compaixão. Uau. Que são, vamos pensar que são duas palavras que a gente precisa nesse momento mais do que tudo, Muito, né? muito, Né? muito. Coragem para prosseguir, para respirar. Eu tô pirando, tô surtando, cara, pô, vai, vamos lá, hoje eu não tô legal, mas amanhã eu vou estar bem. Tá todo mundo precisando dar, eu tô cansado, meus filhos não param, tem um momento, né, para mim, eu preciso me trancar no banheiro, porque não tenho Sim. mais Muitas individualidade, mães assim, né? muitas mães Ou eu tô dizendo muito isso. sozinha também, gente que tá fazendo isolamento muito sozinho, tá muito, né, tá isolado mesmo. Então tem que ter coragem para esse momento também. A gente precisa ter esse lugar do nosso herói interior e falar, putz, tá, mais um dia, vamos lá, e vai ser o mesmo dia da marmota hoje, mas vamos continuar. Porque é o que temos Tá. para o momento e o que a gente sempre sabe, os ciclos passam. Eles passam, Sim. eles vão trazer outras coisas, mas eles também passam, porque a gente está de alguma forma, né, num sistema que é vivo e que gira e que as coisas mudam o tempo inteiro. E a compaixão, né, que eu acho que ela é muito importante se colocar a serviço. Eu estava conversando com a Amanda, minha amiga que está aqui, que fez aniversário ontem, parabéns de novo, e a gente falou assim, esse estar a serviço, que o Alexandre Schutt falou na live que eu fiz com ele também, que é essa compaixão, ele te tira dessa vitimização, ele te tira desse lugar assim, do meu próprio umbigo, dos meus problemas, porque tá todo mundo com problema, cada um Ó no vida, nível, pode ser. né? Então, assim, estamos no maremoto, cada um com seu barquinho, uns com motor, uns remando, infelizmente temos diferenças sim, mas a gente tem que olhar dentro das nossas possibilidades como é que eu posso ajudar quem precisa, porque na hora que a gente se põe a serviço, a energia muda. Porque é aquela coisa que a gente fala, tá? A energia da troca generosa.
Eu tenho os meus problemas. Se eu ficar nos meus problemas, ó, vida, ó, azar, ai, porque isso, porque aquilo. Eu crio um campo também vibracional perto de mim, baixo. Baixo. E eu atraio coisas mais baixas, de energias baixas. Então eu vou ficar com medo, eu vou ficar com culpa, eu vou ficar com dor o tempo inteiro, né? Agora, se eu falo, poxa, eu tenho as minhas questões, mas eu posso olhar para o meu próximo e estar a serviço dentro das minhas capacidades e competências, né? Então, se eu falo bem, eu vou fazer live. Pode ser uma habilidade. Então, beleza, eu vou me colocar a serviço. Se eu cozinho bem, eu posso fazer quentinhas para quem precisa, né? Se eu sou mais jovem, eu posso fazer compra para quem precisa. Não são grandes. Eu costuro. Na primeira live também. Eu costuro. Então, eu vou fazer máscaras para as pessoas, vou fazer. Minha mãe que está aqui faz tricô, tá fazendo o quê? Sempre fez, mas tá fazendo mais. Casaquinho para os bebês, as mantas, ela e a Dulce, né? Então, assim, cada um dentro da sua capacidade e competência, que não precisa ser uma coisa enorme, mas você pode entrar num nível de compaixão maior e se colocar a serviço. E fazer algo, e faça por alguém, porque vocês vão ver, é natural, é uma troca generosa. Você dá e você recebe. Sempre assim, não é? Isso aí não é, porque é autoajuda. Autoajuda o nome é ótimo, não sei porque detona autoajuda. Eu estou me ajudando, pô. Tem coisa melhor do que eu me ajudar? Né? Claro que tem charlatanismo em todo que é lugar, mas assim, em qualquer profissão, mas assim, autoajuda é bom. Então, leia um livro de autoajuda, pô, se ele vai te ajudar, se ele vai fazer você se inspirar, você ter ideias boas, você servir melhor o seu próximo, então tá valendo, né? Concordo. Eu tava até, outro dia, um amigo meu falou assim, vamos ver uma série super legal tal. Eu olhava pra série e falava assim, cara, essa vibração dessa série não é pra esse momento agora, pra mim não é, porque ela vai me pôr mais pra baixo. E aí eu tenho eu vou ver Doces Magnólias. Dark, aquela né? alemã que tá todo mundo isso, falando? Isso. É. Eu olhei e falei, isso não é pra mim. Então, mas assim, se você tá bem, se você tá pleno, tudo bem. Mas quem que tá bem e tá pleno nesse momento? Não Nada sei, contra. Mas a gente vai entrar num nível vibracional baixo também. Né? Então, você vai ver filmes de pandemias, que tem um monte. Filme de guerra. Tá bom, eu gosto, ok, eu fico bem. Se você fica bem, tá tudo certo. Mas, assim, a maioria não fica. Porque aquela imagem fica em você, ela fica retida em você. Né? E aí, a gente acaba de ver aquilo e entra no noticiário e não sei quantas mortes e não sei o quê. Então, você vai ouvindo aquilo e vai fazendo um ciclo vicioso de dor também. Então, às vezes, fala assim, vamos ver Doce Magnólias. Por quê? Doces Magnólias, gente. Se você é menino e tá vendo essa live e não gosta dessa babação, não tem problema. Acha outra coisa. Porque tem um monte de coisa boa, tem muito filme bom rolando. Mais leve. Eu tava vendo aquela série Hollywood também, enfim, também é interessante. Então, assim, vai para um outro lugar só para... Por quê? Porque o momento não está favorecendo que a gente desça mais ainda a nossa vibração. Porque senão o que acontece? Toda hora você tem que ficar se limpando, né? Então, o que acontece? Tô me limpando. Ai, nossa, caí. Ai, vou ter que rezar mais, vou ter que fazer mais banho, né? Vou ter que meditar mais. Então, você que também entra num ciclo de toda hora ter que pedir ajuda. Então, você não consegue ajudar muito, porque toda hora você pede ajuda, porque você não tem força para ajudar as pessoas. Então, esse autoconhecimento, essa autoajuda também é muito importante. E acho que é uma dica que eu posso dar para vocês aí de autopercepção. Eu senti, saquei, eu falei, a intuição tá legal, tá rolando bem, tem uns aspectos bons de Netuno. A intuição tá rolando bem. Saca, olha, esse livro vai me ajudar. Né? Esse oráculo pode me ajudar durante o dia. Né? Eu olhei o filme ali, não sei se estou na vibe. Escuta esse lugar. E pronto, e você já está pelo menos limpando alguma coisa. Né, cara? Presta atenção. Em você, né? A pessoa tá falando com você, você tá meio assim, aí você vai lá, eu tô escutando, mas eu não tô bem para escutar isso. Você pode falar, eu posso te ligar daqui a pouco?
né? Daqui a pouco a gente pode conversar, amanhã a gente se fala, porque daí, de alguma forma, você se poupa um tempo e depois você vai dar uma ajuda, claro, mas no momento em que você está um pouco mais inteira também. Senão você vai lá, vai baixar a sua frequência, não vai ajudar direito, depois vai ter que pegar aquilo e tentar trabalhar dentro de você como é que aquilo vai acontecer. Então, assim, essa autopercepção é importante, tá? A gente tem quase 30 segundos para se despedir. Ai, Ká, eu amei. Ô, Ká, o teu conteúdo. Não, gente, eu fico assim, ó. Ai, eu falo muito, né? Muito bem, ainda bem que você começou as lives. Você fala muito bem e é muito conteúdo. É uma super astróloga. Eu fico assim, a parte técnica, eu não falei tanto, mas eu vou tentando colocar. Mas assistam as lives dos meus amigos que estão fazendo lives técnicas maravilhosas, tá? Guilherme Salviano tá fazendo altas lives técnicas. Tá bom. Vão para lá também, tem várias pessoas que estão fazendo isso. Tá? Então, assim, quando eu não consigo fazer, outras pessoas fazem. Mas eu tô e vocês achando que acompanham.